síntese orientada, resolução de problemas, talento, técnica, ou talento com técnica. 6 pegadas, 5 passos. Professor Dr. Antônio Marcos de Lima Araújo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Caminhante. Caminhante, são teus passos. O caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho. Faz-se caminho ao andar. Ao andar se faz caminho. E ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Caminhante, não há caminho. Mas sulcos de escuma ao mar. Antônio Cipriano José Maria Francisco de Santa Ana Machado Ruiz. Antônio Machado. Problemas, definição. Conjunto de relações, sentenças ou proposições que descrevem uma determinada situação, na qual um objeto, fato, alvo, meta ou incógnita precisa ou deve ser revelado, determinado ou descoberto. Problema de determinação. Situações teóricas ou práticas, concretas ou abstratas, sérias ou simples enigmas, definidos sobre um conjunto finito e completo de relações válidas e interrelacionadas, não ambíguas, não contraditórias, explícitas ou implícitas, que individual e em conjunto, admitem decisões indubitáveis, que permitem revelar, determinar, obter ou transformar um desconhecido, incógnito, encoberto, etc. Para um conjunto de K-relações, na forma R1, R2, Rx até Rk, no qual Rx é a relação que contém o objeto a ser revelado. Problema de determinação. Um conjunto de K-relações. Como obter uma ou a sequência de relações que conduza até a relação Rx que contém o alvo, tal que seja possível lhe revelar. Problema do ordenamento. Um problema com K-relações admite K-fatorial ordenamentos possíveis, dos quais alguns, e eventualmente apenas um, permitem revelar o alvo. Um plano de ação. Objetivo. Elaboração de plano de ação. Plano de ação. Descrição da sequência organizada dos passos que, dentro da linguagem, estabeleça um caminho consequente entre relações. Uma ligação coerente, lógica e racional, que nos conduza dos recursos disponíveis, através das relações, até um objetivo, alvo, desconhecido, encoberto, fato, fito, incógnita, meta, etc. Relação. Expressão para um fato. Relação. Definição. Relação é um conjunto articulado de coisas para descrever, esclarecer, revelar, descobrir, desencobrir, determinar, obter, prever ou realizar um fato, alvo, destino, fim, finalidade, fito, intenção, intento, intuito, meta, objetivo, etc. Uma relação só permite revelar um, e somente um fato. Relação é um conjunto articulado de coisas para descrever, esclarecer, revelar ou prever um fato. Articulação é o conjunto de conexões, ligações verbais e ou não verbais, que indicam o estado, resultado da ação ou ação entre os objetos de uma relação. É obrigatória uma conexão, explícita ou implícita, do tipo verbo relacional, de um verbo de ligação. Relação é um conjunto articulado de coisas para descrever, esclarecer, revelar ou prever um fato.
Coisas são os objetos decorrentes de relações vinculadas, anteriores ou na situação, ou ainda, objetos acordados por convenções. Em qualquer caso, não sujeitos a dúvidas, e nem a contestações. Toda coisa foi fato de pelo menos uma relação vinculada. Relações vinculadas compartilham um ou mais objetos. Relação é um conjunto articulado de coisas para descrever, esclarecer, revelar ou prever um fato. Fato, alvo, destino, fim, finalidade, fito, incógnita, intenção, intento, intuito, meta, objetivo, enfim é o objeto que se pretende revelar, descobrir, desencobrir, determinar, realizar, etc. O fato de uma relação, na biologia, na física, histórico, matemático, social, etc. só pode ser esclarecido se os demais elementos articulados são coisas. Todo fato de uma relação é coisa para outras relações vinculadas. Por exemplo, Na expressão Andresa, Adriana e Thaís são irmãs. O verbo ser é articulador verbal, articulador natural, o verbo relacional, explícito, a vírgula, e a conjunção, e, são articuladores não verbais indicam união de objetos. Os substantivos Andresa, Adriane, Thaís e irmãs são os objetos. Só é possível revelar conforme as circunstâncias, um dos objetos se os demais forem conhecidos, de acordo com as circunstâncias. Como Andresa, Adriane são irmãs, Thaís, etc. O Andresa, Adriane e Thaís são irmãs, filhas de Fátima, filhas de Evalber, etc. Fato, ou coisa, pode ser sujeito ou predicado. um exemplo na matemática. Na expressão R igual a B, mais 2 vezes C. Igualdade, adição e multiplicação são articuladores verbais, matemáticos simbólicos. Igualar indica estado ou resultado de ação, e adicionar e multiplicar indicam ação. Os parênteses são articuladores não verbais, impõem ação de ordenamento. Os números literais R, B e C são os objetos e 2 a coisa trivial. Só é possível revelar um dos objetos, eventual incógnita, se os demais forem conhecidos. Expressão para R ou equação para B ou C. Condição necessária à determinação do fato. Postulado da condição necessária à determinação do fato. A condição necessária para que o fato de uma relação possa ser revelado, esclarecido, determinado, é que a diferença entre o conjunto dos objetos da relação e o conjunto dos objetos previamente revelados seja um conjunto unitário, o conjunto fato, cujo único elemento seja o fato. Condição necessária à determinação do fato. A condição é mínima necessária, entretanto pode ser insuficiente em alguns casos. Por exemplo, Em B vezes 0 igual a 0, o valor de B é indeterminado. Em B elevado a C igual a 1. Se B igual a 1, então C é indeterminado. Ou se C igual a 0, então o valor de B é indeterminado. condição necessária à determinação do fato. De fato, numa relação há apenas um fato, um único fato, é o objeto que pode ser revelado. Cada coisa requer pelo menos uma relação para ser revelada. Enfim, se uma relação contempla um conjunto de K objetos, então só é possível revelar, de alguma forma, qualitativa ou quantitativamente, o objeto fato se existem outras K menos uma relações vinculadas, passadas ou, no contexto, no conjunto das circunstâncias, que permitam revelar, ou tenham revelado, as demais. Condição necessária à determinação do fato. Corolários. Primeiro corolário. Se o conjunto dos objetos de uma relação é unitário, então o elemento da diferença é o fato, e que, portanto, pode ser revelado da relação, como um dado. Segundo corolário. Todas as coisas necessárias para revelar o fato de uma relação são fatos decorrentes de outras relações, e todo fato revelado é coisa para novas relações.
Terceiro corolário. O encaminhamento lógico consequente, plano de ação, se realiza conforme a disponibilidade dos objetos, das vinculações lógicas verticais, dos revelados para os reveláveis, até o fato. O plano de ação independe das ações internas, articulações horizontais no interior das relações. Síntese orientada. Método para plano de ação. Referência: Antônio Marcos de Lima Araújo. Ilionay Gomes de Almeida Sobrinho. A construção de algoritmos. Solução de problemas numéricos. Editora Ciência Moderna. Síntese orientada. Um método para elaborar plano de ação, ordenamento na forma direta, pelas possibilidades, dos recursos disponíveis para o fato, através de 5 processos. Processos: Evidenciar, analisar, organizar, sintetizar, revisar. Processos são interdependentes e coadjuvantes. Em cada processo se empregam, os demais, de forma auxiliar, iniciam, atuam e encerram juntos. Evidenciar. Primeiro processo. Tornar claro, manifesto, evidente, isento de dúvida. A procura dos reais e indubitáveis, tão humana e sinceramente quanto possível, dos objetos, das relações e das interrelações. Evidenciar. Primeiro preceito de René Descartes. Nunca aceitar como verdadeira nenhuma coisa que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, em evitar, com todo cuidado, a precipitação e a prevenção, só incluindo nos meus juízos o que não se apresentasse de modo tão claro e distinto a meu espírito, que eu não tivesse ocasião alguma para duvidar. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. Compreendendo o problema, compreenderemos a verdade relativa ao problema, o que constitui a única maneira racional de o atendermos. Sem uma intenção sincera, não chegarei jamais a compreender integralmente o problema. Evidenciar. Em problemas matemáticos, em 3 etapas. Primeira etapa, destacar no enunciado, o fato, as relações, os elementos orientadores e os elementos reguladores. Neste, convencionando o fato entre figuras, cada relação entre setas, e elementos orientadores e reguladores sublinhados. Segunda etapa, nomeação simbólica dos objetos, o fato e as coisas, não triviais. Terceira etapa, representação simbólica das relações reguladas e das relações explícitas. Evidenciar. Elementos orientadores e elementos reguladores. Orientadores do enunciado que especificam o alvo como qual, quanto, etc., ou indicam as coisas como sabendo que, dado que, etc. Reguladores no enunciado, que especificam objetos regulados como triângulo, triângulo retângulo, movimento retilíneo uniforme ou, condições como queda livre, condições normais de temperatura e pressão, etc. Termos que especificam fórmulas ou constantes regularizadas. Evidenciar. Primeiro. Qual o preço de uma laranja? Sabendo-se que 2 laranjas custam R$10. O problema do preço de uma laranja. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, o preço de uma laranja. Entre setas, a relação, 2 laranjas custam R$10. Sublinhados, os elementos orientadores, quais sabendo-se que. Evidenciar o objeto. Nomeação do objeto. L, o preço de uma laranja, fato ou incógnita. Evidenciar a relação.
Representação simbólica matemática. Relação. R1, 2L igual a 10. Evidenciar. Segundo. Qual o preço de uma banana? Sabendo-se que 2 laranjas custam R$ 2, e o valor de uma laranja é igual ao valor de 2 bananas. O problema do preço de uma banana. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, o preço de uma banana. Entre setas as relações. 2 laranjas custam R$ 2. O valor de uma laranja é igual ao valor de 2 bananas. Sublinhados, os elementos orientadores. Qual? Sabendo-se que. Evidenciar os objetos. Nomeação dos objetos. B. O preço de uma banana, fato ou incógnita. L. O preço de uma laranja. Evidenciar as relações. Representação simbólica matemática. Relações. R1, 2L igual a 2. R2, L, igual a 2B. Evidenciar. Terceiro. Um boi pesa meio boi mais 250 quilos. Quanto pesa um boi e meio? O problema do boi. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, o peso de um boi e meio. Entre setas a relação. Um boi pesa meio boi mais 250 quilos. Sublinhados, o elemento orientador. Quanto? Nota, existe um elemento orientador, implícito, no início do enunciado. Evidenciar os objetos. Nomeação dos objetos. B. Índice M. O peso de um boi e meio, fato ou incógnita. B. O peso de um boi. Evidenciar as relações. Representação simbólica matemática. Relações. R1, B igual a 0,5B, mais 250. R2, B índice M, igual a 1,5B. Evidenciar. Quarto. Numa reunião, o número de mulheres excede o número de homens em 25, e o produto do número de mulheres e homens é 150. Qual o total de pessoas presentes? O problema da reunião. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, o total de pessoas presentes. Entre setas as relações. O número de mulheres excede o número de homens em 25. O produto do número de mulheres e homens é 150. Sublinhados, os elementos orientadores. Numa reunião. Qual? Nota, existe um elemento orientador, implícito, no início do enunciado. Evidenciar os objetos. Nomeação dos objetos. T. Total de pessoas presentes, fato ou incógnita. M. Número de mulheres. H. Número de homens. Evidenciar as relações. Representação simbólica matemática. Relações. R1, M menos H igual a 25. R2, M vezes H, igual a 150. R3, T, igual a M, mais H. Evidenciar. Quinto.
Sabendo que 1 kg de tomates custa o mesmo que 4 kg de batatas, e que com R$ 2 posso comprar 250 gramas de tomates. Então, quantos quilogramas de batatas posso comprar com R$ 2? O problema das batatas. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, quilogramas de batatas com R$ 2. Entre setas as relações. 1 kg de tomates custa o mesmo que 4 kg de batatas. Com R$ 2 posso comprar 250 gramas de tomates. Sublinhados, os elementos orientadores. Sabendo que. Quantos. Evidenciar os objetos. Nomeação dos objetos. Q. Quantidade de batatas, em quilogramas, com R$ 2, fato ou incógnita. T. Preço de 1 kg de tomates. B. Preço de 1 kg de batatas. Evidenciar as relações. Representação simbólica matemática das relações. R1, T igual a 4B. R2, 2 igual a 0,25T. R3, Q vezes D igual a 2. Evidenciar. Sexto. O número de moedas de Carol é igual ao número de moedas de Thaís, menos 2 vezes a quantidade de Antônio, mais uma. O triplo de moedas de Antônio, menos uma, é igual ao número de Carol. O triplo do número de moedas de Thaís, mais o número de Antônio é igual às de José, mais o dobro da quantidade de Carol, mais 2. Antônio possui uma moeda. Quantas são as moedas, José? O problema das moedas. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, as moedas de José. Entre setas as relações. O número de moedas de Carol é igual ao número de moedas de Thaís, menos 2 vezes a quantidade de Antônio, mais uma. O triplo de moedas de Antônio, menos uma, é igual ao número de Carol. O triplo do número de moedas de Thaís, mais o número de Antônio é igual ao de José, mais o dobro da quantidade de Carol, mais 2. Antônio possui uma moeda. Sublinhado, o elemento orientador, quantas são? Implícito, o elemento orientador, sabendo que, dado que, etc. Evidenciar os objetos. Nomeação dos objetos. J. O número de moedas de José, fato ou incógnita. C. O número de moedas de Carol. T. O número de moedas de Thaís. A. O número de moedas de Antônio. Evidenciar as relações. Representação simbólica matemática das relações. R1, C, igual a T menos 2A, mais 1. R2, 3A, menos 1 igual a C. R3, 3D, mais A, igual a J mais 2C, mais 2. R4, A igual a 1. Evidenciar. Sétimo. Determinar a posição de um móvel com movimento retilíneo uniformemente acelerado, após 2 segundos. Sabendo que partiu da posição inicial igual a 25 metros, com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e após os 2 segundos, alcançou a velocidade de 20 metros por segundo. O problema da posição de um móvel. Evidenciar o enunciado. Entre figuras, o fato, a posição de um móvel. Entre setas as relações. Após 2 segundos. Partiu da posição inicial igual a 25 metros. Com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Após os 2 segundos, alcançou a velocidade de 20 metros por segundo. Sublinhados, os elementos orientadores. Determinar.
sabendo que, sublinhado, o elemento regulador, movimento retilíneo uniformemente acelerado. Evidenciar os objetos. Nomeação dos objetos. S. A posição do móvel, após os 2 segundos, fato ou incógnita. T. O tempo. S0. A posição inicial. A. Aceleração. V. A velocidade após os 2 segundos. V0. A velocidade inicial. Evidenciar as relações. Representação simbólica matemática. Relações reguladas, implícitas pelo elemento regulador. R1, V igual a V0, mais AT. R2, S igual a S0, mais V0T, mais meio de A vezes T ao quadrado. Relações do enunciado explícitas. R3, T igual a 2. R4, S0 igual a 25. R5, A igual a 5. R6, V igual a 20. Analisar. Segundo processo. Decomposição, divisão, separação, tanto quanto necessário, de um todo em seus elementos ou partes componentes mais simples, para conhecer melhor a natureza e a função das partes e do todo. Esclarecimento de uma realidade intrincada, de difícil apreensão global pelas partes necessárias. Analisar. Segundo o preceito de René Descartes. Dividir cada uma das dificuldades que devesse examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. É necessário conhecermos todos os elementos de um problema. Se desejais compreender, não deveis apenas escutar objetivamente a exposição, mas experimentá-la interiormente. Analisar. Para a organização do plano, conforme o terceiro corolário. Terceiro corolário. O encaminhamento lógico consequente, plano de ação, depende exclusivamente da disponibilidade dos objetos, das vinculações lógicas verticais, dos fatos de outras relações. O plano de ação independe das ações internas, articulações horizontais no interior das relações. Recursos necessários. Conjunto das relações, CR. Conjunto decorrente do enunciado ou das relações explícitas e implícitas, resultado da evidenciação. Conjuntos dos objetos das relações, CLR. Conjuntos dos necessários para o plano, descreve de forma concisa, quais objetos, não triviais, compõem cada relação. Conjunto dos objetos conhecidos, CLC. Conjunto dos objetos revelados, conhecidos em curso, para acompanhamento das ações, inicia sempre vazio. Analisar. O conjunto das relações, CR. Problema do preço da banana. R1, 2L igual a 2. R2, L igual a 2B. Conjunto dos objetos das relações, CLR. O conjunto dos números literais das relações. CLR1, ele. CLR2, ele, B. Problema da quantidade de batatas. O conjunto das relações. R1, T, igual a 4B. R2, 2, igual a 0,25, T. R3, Q, vezes B, igual a 2. O conjunto dos números literais das relações. CLR1, T, B. CLR2, T. CLR3, Q, B.
Problema das moedas. O conjunto das relações. R1, C, igual a T menos 2A, mais 1. R2, 3A menos 1, igual a C. R3, 3T mais A, igual a J, mais 2C, mais 2. R4, A, igual a 1. Conjunto dos objetos das relações. CLR1, C, T, A. CLR2, A, C. CLR3, T, A, J, C. CLR4, A. Organizar. Terceiro processo. Arrumação ou ordenação das partes de um todo, com regra e ou estratégia. Organizar tal que seja possível elaborar, conforme os objetivos, um mapa, um roteiro ou algum caminho que nos conduza, através das relações, das coisas, conhecidas, ao fato, desconhecido. Organizar. Preceito de René Descartes, parte pertinente do terceiro preceito. Conduzir por ordem meus pensamentos. Supondo também, naturalmente, uma ordem de precedência de uns em relação aos outros. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. Reação superficial. É de todo vã e só conduz a maior confusão. Organizar. Por quê? Quando? Um problema com K relações admite K fatorial ordenamentos possíveis, e talvez, um e somente um, seja plano. Assim, um problema formado por uma relação, admite somente uma ordem. Duas relações, admite dois ordenamentos. Três relações, admite 6 ordenamentos. 4 relações, admite 24 ordenamentos. 7 relações, admite 5.040 ordenamentos. Problemas com duas ou mais relações exigem ordenamento, explícito ou implícito, por testes, análise ou síntese, por ação física ou mental. Organizar. Implícito. Ação mental. Prática corriqueira, formular e executar hipóteses de ordenamento, para revelar o fato. Solução. Confusão. Organizar. Processo para elaborar plano de ação em consonância com o postulado da condição necessária à determinação do fato. A condição necessária para que o fato de uma relação possa ser revelado é que a diferença entre o conjunto dos objetos da relação e o acervo, o conjunto dos objetos previamente revelados seja um conjunto unitário, o conjunto fato, cujo único elemento seja o fato. Organizar. Se uma relação com K, literais apresenta K-1, conhecidas, dadas ou determinadas, então a K-ésimo desconhecida pode ser revelada. Fato ou incógnita da relação e coisa para as demais. Problema do preço da banana. Dos conjuntos dos objetos literais das relações. CLR1, ele. CLR2, ele, B. Sem cognição, inicializa o acervo vazio. O conjunto CLR1 satisfaz a condição para a determinação de L. O acervo atualizado é ele. O conjunto CLR2 satisfaz a condição para a determinação de B. O acervo atualizado é ele, B. O alvo está contido no acervo. O plano, na sequência R1, R2. Problema do preço de uma banana. Dos conjuntos dos objetos literais das relações. CLR1, T, B. CLR2, T.
CLR3, Q, B. Sem cognição, inicializa o acervo vazio. O conjunto CLR2 satisfaz a condição para a determinação de T. O acervo atualizado é T. O conjunto CLR1 satisfaz a condição para a determinação de B. O acervo atualizado é T, B. O conjunto CLR3 satisfaz a condição para a determinação de Q. O acervo atualizado é T, B, Q. O alvo está contido no acervo. O plano, na sequência R2, R1, R3. Problema das moedas. Dos conjuntos dos objetos literais das relações. CLR1, A, C, T. CLR2, A, C. CLR3, A, C, J, T. CLR4, A. Sem cognição, inicializa o acervo vazio. CLR4 satisfaz a condição para revelar A. O acervo atualizado é A. CLR2 satisfaz a condição para revelar C. O acervo atualizado é A, C. CLR1 satisfaz a condição para revelar T. O acervo atualizado é A, C, T. CLR3 satisfaz a condição para revelar J. O acervo atualizado é A, C, T, J. O alvo está contido no acervo. O plano, na sequência R4, R2, R1, R3. De uma lista de relações para um plano de execução. Problema da posição de um móvel. Dos conjuntos dos objetos literais das relações. CLR1, V, V0, A, T. CLR2, S, S0, V0, T, A. CLR3, S0. CLR4, A. CLR5, T. CLR6, V. Sem cognição, inicializa o acervo vazio. CLR3, para revelar S0. O acervo atualizado é S0. CLR4, para revelar A. O acervo atualizado é A, S0. CLR5, para revelar T. O acervo atualizado é A, S0, T. CLR6, para revelar V. O acervo atualizado é A, S0, T, V. CLR1, para revelar V0. O acervo atualizado é A, S0, T, V, V0. CLR2, para revelar S. O acervo atualizado é A, S0, T, V, V0, S. O alvo está contido no acervo. O plano, na sequência R3, R4, R5, R6, R1, R2. Resolução geral dos triângulos. Problema geral. Para um triângulo com lados A, B e C e os ângulos alfa, beta e gama. Conhecidas 3 medidas, obter as outras 3. Relações reguladas. Para todo e qualquer triângulo no plano são válidos o teorema angular de Tales, a lei dos senos, a lei dos cossenos, o teorema angular de Tales. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. A lei dos senos. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. A lei dos cossenos. O quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos 2 vezes o produto desses lados e o cosseno do ângulo que eles formam. Os conjuntos das literais das relações. Teorema angular de Tales. Do teorema angular de Tales, CLR1, alfa, beta, gama, sigla, T, A, T. Lei dos senos. Da lei dos senos. CLR2, A, B, alfa, beta, sigla, L, S, 1. CLR3, A, C, alfa, gama, sigla, L, S, 2.
CLR4, B, C, beta, gama, sigla, L, S, 3. Lei dos cossenos. Da lei dos cossenos. CLR5, A, B, C, alfa, sigla, L, C, 1. CLR6, A, B, C, beta, sigla L, C, 2. CLR7, A, B, C, gama, sigla, L, C, 3. Caso 1. Conhecidos os lados, A, B e C. Obter os ângulos, alfa, beta e gama. Através dos conjuntos das literais das relações. Ampliar, passo a passo, pelas possibilidades, acervo com acervo. Com A, B e C. No conjunto das relações, o ângulo alfa pode ser revelado pela primeira lei dos cossenos. Dados e revelados A, B, C e alfa. No conjunto das relações, o ângulo beta pode ser revelado pela primeira lei dos senos. Dados e revelados A, B, C, alfa e beta. No conjunto das relações, o ângulo gama pode ser revelado pelo teorema angular de Thales. O plano. Aplicar acervos sobre a primeira lei dos cossenos. Aplicar acervos sobre a primeira lei dos senos. Aplicar acervos sobre o teorema angular de Thales. Caso 2. Conhecidos os lados, A, B e o ângulo alfa. Obter os ângulos beta e gama e o lado C. Através dos conjuntos das literais das relações. Ampliar, passo a passo, pelas possibilidades, acervo com acervo. Com A, B e alfa. No conjunto das relações, o ângulo beta pode ser revelado pela primeira lei dos senos. Dados e revelados A, B, alfa e beta. No conjunto das relações, o ângulo gama pode ser revelado pelo teorema angular de Thales. Dados e revelados A, B, alfa, beta e gama. No conjunto das relações, o lado C pode ser revelado pela segunda lei dos senos. O plano. Aplicar acervos sobre a primeira lei dos senos. Aplicar acervos sobre o teorema angular de Thales. Aplicar acervos sobre a segunda lei dos senos. Caso 3. Conhecidos os lados, A, B e o ângulo beta. Determinar os ângulos alfa e gama e o lado C. Através dos conjuntos das literais das relações. Ampliar, passo a passo, pelas possibilidades, acervo com acervo. Com A, B e beta. No conjunto das relações, o ângulo alfa pode ser revelado pela primeira lei dos senos. Dados e revelados A, B, alfa e beta. No conjunto das relações, o ângulo gama pode ser revelado pelo teorema angular de Thales. Dados e revelados A, B, alfa, beta e gama. No conjunto das relações, o lado C pode ser revelado pela segunda lei dos senos. O plano. Aplicar acervos sobre a primeira lei dos senos. Aplicar acervos sobre o teorema angular de Thales. Aplicar acervos sobre a segunda lei dos senos. Caso 4. Conhecidos os lados, A, B e o ângulo gama. Obter o lado C e os ângulos alfa e beta. Com A, B e gama. Do conjunto das relações, o lado C pode ser revelado pela terceira lei dos cossenos. Com dados e revelados A, B, C e gama. Do conjunto das relações, o ângulo alfa pode ser revelado pela segunda lei dos senos. Com dados e revelados A, B, C, alfa e gama. Do conjunto das relações, o ângulo beta pode ser revelado pelo teorema angular de Thales. O plano. Aplicar acervos sobre a terceira lei dos cossenos. Aplicar acervo na segunda lei dos senos. Aplicar acervos sobre o teorema angular de Thales. Caso 5. Conhecidos os lados, A e os ângulos alfa e beta. Obter os lados C e D e o ângulo gama. Com A, alfa e beta. Do conjunto das relações, o ângulo gama pode ser revelado pelo teorema angular de Thales. Com dados e revelados A, alfa, beta e gama. Do conjunto das relações, o lado B pode ser revelado pela primeira lei dos senos. Com dados e revelados A, B, alfa, beta e gama. Do conjunto das relações,
O lado C pode ser revelado pela segunda lei dos senos. O plano. Aplicar acervo sobre o teorema angular de Tales. Aplicar acervo na primeira lei dos senos. Aplicar acervo na segunda lei dos senos. Caso 6. Conhecidos os lados, a e os ângulos alfa e gama. Determinar os lados C e D e o ângulo beta. Através dos conjuntos das literais das relações. Ampliar acervo com acervo, passo a passo, de acordo com as possibilidades. Dados A, alfa e gama, do conjunto das relações. O ângulo beta pode ser revelado pelo teorema angular de Tales. Conhecido A, alfa, beta e gama, do conjunto das relações. O lado B pode ser revelado pela primeira lei dos senos. Conhecido A, B, alfa, beta e gama, do conjunto das relações. O lado C pode ser revelado pela segunda lei dos senos. O plano. Aplicar acervo sobre o teorema angular de Tales. Aplicar acervo na primeira lei dos senos. Aplicar acervo na segunda lei dos senos. Caso 7. Conhecidos o lado A e os ângulos beta e gama. Determinar os lados C e D e o ângulo alfa. Com A, beta e gama, do conjunto das relações. O ângulo alfa pode ser revelado pelo teorema angular de Tales. Com dados e revelados A, alfa, beta e gama, do conjunto das relações, o lado B pode ser revelado pela primeira lei dos senos. Com dados e revelados A, B, alfa, beta e gama, do conjunto das relações, o lado C pode ser revelado pela segunda lei dos senos. O plano. Aplicar acervo sobre o teorema angular de Tales. Aplicar acervo na primeira lei dos senos. Aplicar acervo na segunda lei dos senos. Caso 8. Conhecidos os ângulos alfa, beta e gama. Determinar os lados A, B e C. Com alfa, beta e gama. Nenhuma relação satisfaz a condição para a determinação de um fato. Não existe plano. Destaca uma propriedade. De fato, se satisfazem o teorema angular de Tales, então com três ângulos é possível representar infinitos triângulos, semelhantes entre si. Sintetizar. Quarto processo. Compor, descrever, unir, fundir, transformar partes mais simples, num todo coerente, dos constatados para consequências. A ação organizada, gradual e consequente, das unidades em um todo, orientada pela razão, de acordo com a linguagem, sobre-organizado. Sintetizar. Preceito de René Descartes, parte do terceiro preceito. Iniciando pelos objetos mais fáceis de conhecer, para subir, aos poucos, gradativamente, ao conhecimento dos mais compostos. Pensamento de Jiddu Krishnamurti. Podemos ir longe, se começarmos de muito perto. Temos de começar pelo que é real, pelo que está a acontecer agora, e o agora é sem tempo. Revisar. Quinto processo. Revisão detalhada, minuciosa e pormenorizada, enfim de todas as maneiras e circunstâncias com o objetivo de corrigir ou prevenir possíveis omissões, erros ou falhas, aprimorar o processo empregado e como um todo. Permite ao indivíduo aperfeiçoar sistemicamente o domínio sobre os processos e estratégias empregados. Revisar. Quarto preceito de René Descartes. Fazer, para cada caso, enumerações tão completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de não ter omitido nada.
Revisar. Exemplo. Problema da posição de um móvel. Do plano obtido por síntese orientada. Na ordem direta, dos conhecidos em direção ao alvo, agregando conhecimento. A sequência, R3, R4, R5, R6, R1, R2. Justifica, passo a passo, o que é possível com o disponível. Para explicar. Análise. Dual da síntese. Na ordem inversa, do alvo em direção aos conhecidos, atendendo os necessários. Invertendo a sequência da síntese. A sequência, R2, R1, R6, R5, R4, R3. Permite explicar, passo a passo, o que é necessário para o alvo.